Então, vamos lá. Deixa eu falar aqui um pouquinho do evento para a gente começar a fazer toda a transmissão direitinho. Então, queria dar bom dia para todo mundo, bom dia a todos, bom dia a todas. E apresentar aqui, eu sou Pedro Cabral, sou integrante da comissão organizadora da JAC, em tempos de pandemia. Eu tenho a honra aqui de apresentar o evento nessa manhã, nesse primeiro dia de atividades. Gostaria de dizer aqui que a JAC, esse evento, é parte de um esforço que a área vem fazendo nesse momento de desafios diversos que a gente está vivendo, que esse evento ele é mérito, acima de tudo, da área. Então, dessas relações que a gente vem desenvolvendo como comunidade. Desde o início, quando a gente pensou nesse evento, o engajamento de muitas pessoas, muitos colegas de área mesmo, foram imensos, assim, foram muito bacanas. Então, essa JAC é fruto desse momento de crise, da relação entre essa crise atual e os recursos dos quais dispomos enquanto comunidade. Esse evento, conforme já veiculado pelas mídias sociais, pelas mídias de divulgação, tem por objetivo principalmente condensar, apresentar de forma acessível, gratuita, boa parte do que a área tem a propor, social, cientificamente, diante desse momento, diante do que a gente pode fazer para esse momento de pandemia. E também, claro, de certa maneira, produzir modelos de discussão e resoluções para momentos de crise que, eventualmente, no futuro, possam acontecer muito ou pouco parecidos com esse que a gente vive agora. Então, para isso, o evento está segmentado em 7 eixos diferentes. Então, hoje, dia 19/9, a gente começa pelo eixo dos efeitos do isolamento, tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde. Semana que vem, sábado que vem, dia 26/9, então a gente tem os outros 2 eixos seguintes, a clínica na pandemia, impacto nas relações familiares. No sábado da sequência, do dia 3 de outubro, criatividade na pandemia e desafios no ambiente doméstico. E no dia 10 de outubro, fechando o evento, adesão a práticas sanitárias e elementos explicativos da polarização político-social. E tudo isso para acontecer sempre nos turnos da manhã e da tarde. Claro, todos estão convidados para todos esses dias. Gostaria aqui de agradecer também, importante, as instituições parceiras que ajudaram na realização desse evento. A BPMC, o Paradigma, a Crescer Coworking de Psicologia, a Evolúcio, Capacitação Profissional, a Imagine Publicações, o Instituto Brasiliense de Análise do Comportamento, IBAC, o Instituto Contínuo, o Instituto Waldenfort e a Ninho, Atividades de Psicologia. A gente gostaria de agradecer muito que o evento também é parte desse apoio, dessa parceria que a gente pode fazer com essas instituições. E também gostaria de agradecer muito, já de antemão, a todos os convidados que aceitaram prontamente os nossos convites e também agradecer principalmente a comissão organizadora desse evento. A gente colocou a mão na massa para tudo acontecer, então vou falar o nome de todo mundo aqui: Ana Paula Assunção, o Felipe Lustosa Leite, o Hernando Borges Neves Filho, eu, Pedro Cabral, a Rubilene Borges, a Sara Nogueira e o Keiji Yonezawa. E aí agora, já dando abertura oficialmente ao evento, tenho a honra de apresentar o palestrante da sessão de abertura, o Denis Aminani. O Denis dispensa apresentações, por uma questão de formalidade, vou aqui apresentá-lo. Ele é doutor em psicologia pela USP, mestre e também psicólogo pela PUC de São Paulo. Ele é analista do comportamento, acreditado pela BPMC, coordenador acadêmico do Paradigma, Centro de Ciências e Tecnologia do Comportamento, onde ele é docente no programa de mestrado profissional em análise do comportamento aplicada, além de supervisor e docente no curso de especialização em clínica comportamental. Também coordenador do Laboratório de Estudos de Processo e Resultado em Terapia Analítico-Comportamental, igualmente no Paradigma. Então, gostaria muito de agradecer o aceite do nosso convite ao Denis. A gente ficou muito feliz por você ter aceitado e por você estar aqui fazendo a sessão de abertura do evento e com a palestra Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar, o terapeuta em tempos de pandemia.
Fica à vontade, Denis. Muito obrigado pela apresentação. Eu gostaria de começar agradecendo a comissão organizadora da JAC, parabenizando pelo evento, está super bem organizado, é um evento super importante, num momento tão sui generis da nossa história. Rubilene, o Kenji, que me fez o convite, super grato pela participação. E me sinto muito honrado em fazer a abertura desse evento. Bom, vocês me pediram para falar um pouquinho sobre o papel, sobre o terapeuta, a experiência do terapeuta em tempos de pandemia. E eu fui buscar nessa frase do Djavan, é uma música do Djavan chamada Esquinas, que ele diz: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar, né? Eu acho que ela representa bem a nossa condição neste momento da pandemia, porque está todo mundo vivendo uma condição muito adversa e a gente precisa cuidar, né? O terapeuta, a profissão dele envolve cuidar de outras pessoas. Eu vou ter que pedir um segundo de intervalo para eu fechar uma janela, que começou uma obra aqui do meu lado. Desculpem, o vizinho começou a martelar aqui bem na hora que eu comecei a falar. Bom, queria começar marcando. A quarentena é uma situação inédita, né? Inédita, essa situação de todo mundo estar confinado num espaço da casa tem trazido muito desconforto para todo mundo e é algo que é a primeira vez que a gente está passando por exatamente os mesmos problemas que os nossos clientes, né? A gente está vivendo aquilo que eles estão vivendo em tempo real, no mesmo momento em que eles estão sofrendo. Então, isso muda muito a nossa condição de cuidar, né? Isso aqui é uma fala de uma cliente que uma supervisionanda me contou essa história, né? Ela diz, a cliente fala, nas primeiras semanas, oba, vou trabalhar em casa, algum tempo depois, estou dormindo no trabalho, né? Aqui é uma outra fala de um cliente meu, que ele me diz, eu não sei, para mim é pior assim. Não sei se é depressão, tem horas que eu sei que para mim é pior. Às vezes, do nada, a cabeça fica turva assim. Não consigo nem raciocinar direito. A falta de vontade de fazer as coisas é dos dois, mas é diferente. Ele está falando aqui da esposa, né? Ela tem vontade de fazer as coisas, sair, e não pode. Já eu não tenho. Tenho vontade mais de nada, na verdade. Eu não tenho vontade de nada. Tenho vontade de me distrair e deixar o tempo passar. E é um inferno, porque eu não quero que ninguém tenha que aguentar estar com uma pessoa desse jeito, que não tem vontade de fazer nada. O sentimento que eu tenho é que eu não sei dar carinho e atenção para as pessoas, né? Eu trouxe esse trecho de uma sessão porque se a gente pudesse aqui abrir o microfone e conversar, eu imagino que grande parte de vocês está vivendo uma experiência muito parecida. Eu diria, eu estou vivendo uma experiência muito parecida com essa, né? Para a gente poder refletir um pouco tudo isso, eu tentei analisar algumas contingências que a gente está vivendo nos últimos 6 meses, né? A primeira delas, que é bastante visível, é a perda de reforçadores. O Fester, ele analisa algumas das possíveis razões da depressão num texto com Culbertson e Boren. Ele fala, uma das questões aqui são mudanças drásticas no esquema de reforçamento, que vão acontecer quando houver uma mudança de ambiente, uma mudança de cidade, quando tem uma separação, quando tem a perda de alguém importante. O que a gente está vivendo nesse sentido? Você tem uma mudança de ambiente importante que leva à restrição da possibilidade de responder, né? Também envolve a restrição social.
convivência forçada com familiares, né? E a gente, nesta condição nova, primeiro, a gente tem um repertório inefetivo nesse novo sendo desenvolvido. A gente está exposto nesse ambiente novo à estimulação aversiva constante, né? Tudo isso sem que haja um preparo do nosso organismo, um preparo nosso em termos de repertório comportamental para lidar com essa situação. Com ausência de oportunidade para responder, a frequência de respostas abaixa. A nossa probabilidade de responder nesse novo contexto, ela vai abaixar e com isso pode haver uma perda ainda maior de reforçadores, porque a gente diminuiu a frequência do responder, né? Um dos resultados disso, pela análise do Fester, é a diminuição do valor reforçador de eventos importantes, a perda do interesse por atividades preferidas e a diminuição na probabilidade de responder. Tá? Outra contingência que a gente está vivendo nessa quarentena, incontrolabilidade, né? Como é que se define incontrolabilidade? A experiência de contato com eventos aversivos incontroláveis. O resultado dessa experiência é que a gente vai aprendendo que o nosso responder é inútil, né? E como efeito disso, a gente vai desistindo de agir. Este processo é chamado de desamparo aprendido. Então, o efeito do desamparo aprendido é também a diminuição da probabilidade de responder. Percebam que todas essas coisas que eu estou analisando, tipicamente, são analisadas em quadros de depressão. Então, a gente está vivendo contingências típicas de alguém que está vivendo uma história de depressão. Estresse crônico. O conceito de estresse crônico, o estudo de estresse crônico se refere à exposição a eventos incontroláveis e imprevisíveis de pequena intensidade. Então, eventos que, se fossem isolados, não causariam nenhum problema. Só que quando se soma uma sequência de eventos incontroláveis e imprevisíveis, aversivos, a gente começa a ter como resultado a anedonia, que é a diminuição do interesse pelas coisas. Então, eu estava vendo na literatura o que se fala sobre anedonia. A literatura refere a uma perda de interesse por atividades que a pessoa realizava anteriormente, dificuldades de concentração, alteração no sono, podendo ter insônia ou sono excessivo, perda ou aumento de peso, perda da libido. E vamos olhar um pouco para quais são esses estressores crônicos aos quais a gente está exposto desde o início da pandemia. O primeiro deles, a sensação, né, a sensação não, a experiência de conviver com uma ameaça constante, né? A gente está vendo desde o início da pandemia o cenário trágico vivido por outros países, depois no Brasil esse cenário vivido em doses que foram aumentando gradualmente, e uma situação caótica, né? Número de mortos subindo mês a mês, dia a dia, e pessoas próximas ou conhecidas adoecendo ou morrendo, né? Outro estressor é o isolamento de longa duração, onde a gente está privado de interações sociais, privado de movimento, e com isso o nosso organismo vai ficando debilitado. E frequentemente a gente tem visto relatos de dores, de desconforto, de cansaço devido à falta de movimento. Também é estressor a condição de atendimento em home office, né? Então, tem um monte de interferências acontecendo, porque o lugar onde a gente está atendendo é o mesmo lugar em que tudo está acontecendo na nossa casa. Interfone, telefone, filhos, ruídos externos. Então, tem ainda uma mudança que é de controle de estímulos mesmo. Aquele espaço onde você está trabalhando, ao longo de anos, ele está sendo associado a lazer, descanso, relaxamento, e o teu corpo responde a esse pareamento. E ele te prepara para descansar e não para trabalhar naquele contexto. Tá? Outro estressor, o trabalho online, né? A gente
muitos de nós não tá preparado para trabalhar online, não é uma escolha para ninguém, não é que ou você trabalha online ou você faz outra coisa. Não, quem é terapeuta tem que atender no meio de uma pandemia, é imposto para ele que ele vai ter que trabalhar online agora, né? Então, para isso, muitos de nós vão ter que desenvolver habilidades, tem um estranhamento, e isso reduz também o tipo de interação que a gente tem com o cliente, porque a gente, ao invés de ter a informação de corpo inteiro, agora a gente só tem um pedaço ali do rosto do cliente, e isso dificulta uma série de informações não verbais, o acesso a essas informações não verbais, aumenta a chance de você distrair daquela situação. Essa semana mesmo estava dando uma supervisão e a gente estava discutindo isso, estratégias para poder lidar com a distratibilidade nesse contexto de atendimento online, né? A exposição à tela por um tempo prolongado, a gente sabe que o desgaste é maior, então tem um desgaste físico e psicológico bastante grande. Demanda redobrada, junto com o atendimento e tudo que a gente faz já no trabalho, entra casa, filhos, escola, né? A gente tem que acompanhar os filhos, a gente tem que cuidar da casa. Eu, durante meses, estava fazendo o almoço da família junto com tudo que eu estava fazendo, né? Então, para muitos de nós, isso aconteceu junto com uma diminuição da renda. Então, você trabalha mais e ganha menos. Então, para muitos de nós, houve uma baixa de clientes, depois até recuperou um pouco, mas muitos perderam clientes porque os clientes não conseguem se organizar para fazer uma terapia online. Isso leva o terapeuta a perder renda, né? Por último, também isso está acontecendo especificamente no Brasil e em alguns poucos países, que é uma situação política instável no meio de uma pandemia. Então, dentro desse contexto político, a gente tem comandos desencontrados: põe máscara, tira a máscara, fica em casa, salva a economia, uma política absolutamente irresponsável, com ameaça constante de ascensão do autoritarismo e de uma domínio de uma posição religiosa sobre a política, e quem vive isso, quem está atento a isso, tem um sentimento de impotência, desesperança e medo muito grande, tá? Isso tudo envolve o estresse crônico moderado até aqui. Bom, por último, eu queria analisar mais um aspecto aqui do que a gente está passando ao trabalhar em home office, que diz respeito a controle de estímulos, né? Existe um processo no nosso organismo que é o condicionamento respondente, que prepara o nosso organismo para responder em determinados contextos. Então, em determinados contextos, à medida que a gente repetidamente faz algumas coisas em alguns contextos, aquele contexto fica marcado para o nosso organismo, e quando a gente entra em contato com esse contexto, o organismo se prepara para o tipo de atividade que vai ter ali, né? No contexto de trabalho, hoje, por exemplo, eu estou aqui trabalhando no meu consultório. No meu consultório, esse contexto está associado à produtividade, está associado a trabalhar, atender, escrever, fazer coisas relacionadas a trabalho. Enquanto a minha casa, ela está associada a descanso, repouso, tá? O que aconteceu quando a gente começa a fazer tudo dentro do mesmo contexto é que a gente teve uma perda de marcadores espaciais, marcadores temporais, marcadores sociais, e com isso a gente tem uma dificuldade de autogerenciamento, e muitos terapeutas têm se queixado da dificuldade de se organizar, de acordar, de ter disposição para trabalhar. Então, faltam limites e marcadores externos que regulem o funcionamento do nosso organismo para as diferentes tarefas do dia a dia, tá? Então, resumindo tudo isso daqui, eu acho que está acontecendo uma coisa que todos nós e os nossos clientes estamos passando pelas mesmas situações aversivas, né? Que envolvem incontrolabilidade, estresse, perdas, impotência, incerteza, medo, ansiedade, tá?
E a gente está vivendo uma situação que a gente está instalando um repertório novo. A gente nunca passou por isso antes. É a primeira pandemia da nossa vida, pelo menos aquela que nos atinge diretamente. Eu vivi, pelo menos vendo na imprensa, a pandemia do HIV nos anos 80. Muitos de vocês nem passaram por isso, mas então eu já passei por outra pandemia, mas a maneira com que essa pandemia chegou para a gente é muito diferente. Ela é muito mais invasiva, rápida, e o contágio é muito maior. Então, o fato é, nós estamos no mesmo oceano que o nosso cliente, não no mesmo barco. Eu deixo isso claro porque os barcos são diferentes. O meu cliente está sofrendo, eu estou sofrendo, mas eu tenho a técnica. E é essa, talvez, a nossa vantagem neste contexto, em termos de poder prover um trabalho. Né? A gente não tem repertório para lidar. A gente está descobrindo junto com o nosso cliente, mas a gente tem a técnica. Né? Neste movimento de sobreviver a uma pandemia, existem algumas coisas que o terapeuta precisa evitar, né? Pensando um pouco em todos esses processos que a gente estava falando até agora. Primeiro, eu tenho que ser produtivo, né? Vamos falar disso. Eu tenho que estar disponível o tempo todo para ajudar. Eu tenho que estar bem para cuidar dos meus clientes. Eu tenho que saber o que fazer nesse momento. Se o cliente perceber que eu estou fragilizado, ele vai ficar inseguro. Quando tudo isso acabar, eu vou ficar bem, né? E eu vou olhar um pouco para cada uma dessas coisas. Então, a primeira delas é, eu tenho que produzir, né? E aconteceu um fenômeno curioso no início da pandemia, que o povo começa a trabalhar em home office e acha que estava um tipo doido de férias, né? Férias meio bizarras. E aí começa, é live, é curso online, é show online, é coisa online, online, e começa a ter uma certa excitação de que eu tenho que aproveitar isso tudo agora, porque é o tempo que eu tenho para eu investir, como se eu tivesse tempo extra. E o fato é que na pandemia o nosso trabalho aumentou, né? E isso leva a uma expectativa de desempenho, eu tenho que dar conta, e uma cobrança das pessoas, tipo, o que é que você fez na sua quarentena, né? Nessas suas férias forçadas. E fato é que ninguém está de férias, né? Além disso, um repertório em instalação, que é a nossa adaptação a essa nossa condição, vai ter oscilação de desempenho, né? Então, a pessoa que está vivendo essa condição vai oscilar a sensação de autoeficácia. Então, ela vê o desempenho dela oscilar, começa a ter um questionamento: será que eu não sou capaz? Eu estou me sentindo um fracasso, e começa a oscilar também o humor e a sensação de fracasso, de fraqueza, de fragilidade. Tá? A questão é, eu estou fragilizado. Todos nós estamos fragilizados. Como que eu posso cuidar de uma outra pessoa se eu estou fragilizado? Né? E é isso que eu queria trazer. O fato é, o mundo externo está caótico e o nosso mundo interno também está caótico. E isso é uma condição com a qual a gente vai ter que lidar. E acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar para poder lidar com essa condição é um processo de aceitação de inúmeros aspectos. O primeiro deles é, eu não sei quando isso vai acabar, né? É simplesmente impossível a gente esperar o momento de voltar à vida como se nada tivesse acontecido. E essa experiência de viver em contagem regressiva, quando vai ser? Será que vai ser amanhã? Será que vai ser amanhã? Ela é muito sofrida. Então, aceitar que a gente não tem controle sobre isso, né? Então, estar preparado para uma condição prolongada de desastre, isso vai nos prover uma certa previsibilidade, né? Ficar refém dessa imprevisibilidade de quando vai acabar
é uma experiência de estresse crônico. Então, quanto mais previsível for o evento, quanto maior a nossa previsibilidade, menor o efeito de anedonia. Então, a previsibilidade que a gente pode ter agora é que a gente não tem controle e que, ok, vai demorar muito tempo. Prepare-se para demorar muito tempo e ter que viver essas condições por um tempo prolongado. Tá? Outro processo, o nosso ritmo de trabalho diminuiu. Eu não preciso ser produtivo agora. E isso envolve aceitação. Não tem nada de errado em eu perceber que meu desempenho está deixando a desejar. Eu não tenho o mesmo desempenho que eu tinha 6 meses atrás. Eu estou numa condição atípica. Tá? Mudanças incontroláveis. Eu não escolhi essas mudanças e eu sofro porque eu não escolhi essas mudanças. A questão, de novo, envolve aceitação. Será que eu tinha algum controle sobre o dia de amanhã antes da pandemia? Né? O fato é, a experiência de controle que a gente tem, ela é ilusória. Assim como a gente não tem controle sobre o que vai acontecer amanhã numa pandemia, a gente também não tinha controle antes dela. A gente controla o que é possível ser controlado. Então, aceitar o que pode ser, aceitar o que não pode ser controlado e agir em direção àquilo que a gente tem controle. Tá? Desculpa, deixa eu tirar o som disso aqui que eu esqueci de tirar. A gente não tem resposta, é outra coisa que a gente vai ter que aceitar. A gente sabe muito pouco o que vem pela frente, o que vai acontecer com a nossa política, com esse nosso país que está em condições absolutamente instáveis, informações desencontradas. A gente não tem controle sobre isso também, né? Aceitar que nós estamos fragilizados. E aqui é uma fala da Alessandra Vilas Boas numa live com a Ana Carmen Oliveira. Ela fala: eu preciso estar suficiente na sessão, mas eu nunca estarei ótimo, né? Isso é verdade em qualquer contexto, mas especialmente no contexto que a gente está vivendo hoje, isso precisa ser marcado. A gente vai dar o que for possível num processo terapêutico, mas o nosso desempenho não está totalmente, não está igual era antes. Então, tentar se obrigar a estar sempre bem para poder prover um serviço de qualidade é um desgaste muito maior. E aqui é a diferença entre eu preciso estar bem e eu preciso cuidar de mim. O que eu preciso é ter clareza que eu estou cuidando de mim. Eu não preciso me obrigar a me sentir bem para poder trabalhar. Tá? Aqui é uma fala também de uma live dessa Cecília Laureano. Ela diz: assumir para o cliente que também estamos impactados por essa realidade nos dá uma melhor qualidade de comunicação e encontro. Eu achei importante esse destaque dela. Transparência com o cliente e que ele saiba que todos estamos fragilizados. Tá? Se a gente finge que não está sofrendo, ou a gente faz um esforço tremendo para estar sempre bem, isso tira de nós a humanidade e priva o cliente de se reconhecer nessa humanidade, né? E essa é uma fala também da Alessandra Vilas Boas. Deixar o cliente sozinho em uma angústia que é coletiva. Eu acho importante também essa fala, né? Somos humanos e o cliente vai se sentir mais amparado e do nosso lado se ele pode entender que a gente não é nenhum super-homem. Às vezes o cliente se compara com a gente, fala: puxa, tenho certeza que você está lidando com tal situação muito bem. E o fato é não, nenhum de nós está. E tudo bem, isso faz parte de um processo novo para todos nós. Tá? Ao fazer isso, a gente está dando para o cliente também um modelo de autocuidado. Né? A gente assume o nosso limite e também precisa assumir o que a gente está fazendo para se cuidar. Tá?
Pensando também naquilo que a gente falou sobre controle de estímulos, é importante um planejamento de rotina de uma maneira que a gente construa marcadores no ambiente de home office, né? Como eu disse, o home office ele tende a confundir todos esses marcadores e eu posso construir dentro do meu espaço ali de trabalho, dentro de casa, um espaço físico separado do espaço de repouso. Que seja um cantinho da sala que eu vou montar o meu home office, que seja um cômodo da casa que fica destinado só para trabalho, e incluir a rotina de trabalho normal. Acordar de manhã no horário habitual, tomar banho, tomar café da manhã, trocar de roupa para ir atender, como se você estivesse saindo para o trabalho. Estabelecer horários regulares, incluindo horário de alimentação, sono, e respeitar finais de semana. Não fazer essa confusão de trabalhar e descansar tudo bagunçado. Vamos tentar manter o nosso organismo funcionando como ele funcionava antes da pandemia, em termos de marcadores espaciais, né? E com relação a planejamento, também pensando nisso do controle de estímulos, criar uma agenda realista que respeite um contexto em que a gente está com menor resistência. Então, menos horas por dia de trabalho, né? Aumento do intervalo entre sessões. Acabar uma sessão e correr para outra, acabar e correr para outra, a gente vai ficando exaurido ao final do dia, né? Procurar dar um tempo entre as sessões para a gente se movimentar um pouco, que seja fazer um alongamento, bocejar, espreguiçar, né? Neste momento, se houver projetos que podem ser adiados, adie. Se houver prazos que possam ser estendidos, estendam esse prazo. Respeitem que você não está funcionando totalmente bem, né? E, eventualmente, você vai precisar de alguma pausa. O seu corpo vai ficar mais cansado. Então, em alguns momentos, você não vai dar conta. Nesse momento, você não está em condição de cuidar. Você precisa reconhecer esse limite e tirar uns dias. Às vezes, um dia inteiro de descanso, às vezes, um final de semana, às vezes, mais do que isso, né? Porque se você der essa pausa, você vai voltar com energia renovada. E se você se forçar a atender quando você não tem condições, você pode comprometer o trabalho que você vem fazendo até aqui, tá? Ainda, um outro aspecto que eu acho que pode ajudar o terapeuta a lidar com todas essas situações é suporte social, né? Buscar redes de apoio, colegas e amigos com quem você possa compartilhar suas angústias, buscar os seus pares profissionais, quem são, como é que está sendo para eles, como eles estão lidando, ouvir um pouco e saber um pouco as estratégias que cada um está desenvolvendo para lidar com isso, né? Eventualmente grupos de conversa mesmo para poder lidar com tudo isso, compartilhar experiências bem-sucedidas e mal-sucedidas, né? Como exemplo aqui, eu estou acompanhando alguns projetos, tem o projeto desenvolvido na Universidade Estadual de Londrina, tem o Mobilização Paradigma, tem o Convida, que é um projeto do Hospital das Clínicas, todos eles de pessoas que estão dispostas a atender voluntariamente pessoas que estão sofrendo com a pandemia. E dentro desses grupos foram criados grupos de supervisão e de discussão de caso clínico, que está sendo também uma oportunidade para troca entre pares sobre o que cada um está vivenciando neste contexto de quarentena, tá? E eu trouxe aqui especialmente desses projetos, que é um texto que eu li da Josi Moriyama, que ela descreve algumas estratégias do suporte da UEL, do suporte ao paciente do projeto da UEL. E ela fala como que os grupos de pares estão se organizando, que eu achei muito interessante essa proposta. Ela fala, a gente estabelece um acordo entre pares, um acordo de empatia, acordo de limites e acordo de falibilidade, né?
O acordo de empatia é um acordo de que cada um do grupo vai olhar o mundo com os olhos uns dos outros. Ao fazer isso, eu não julgar a postura do outro, mas tentar compreender o comportamento dele a partir da perspectiva dele, né? O acordo de limite é observar a si mesmo e ao outro e perceber os limites pessoais de cada um. Esses limites não devem ser comparados ou criticados, mas sim validados e respeitados. Então, validar a experiência e o sofrimento do colega. E isso também pode variar de momento a momento, né? E faz parte desse acordo de limites valorizar o dizer não quando necessário, tá? Neste grupo também, o compartilhar vulnerabilidades. Então, cada um poder compartilhar a sua experiência, se mostrar vulnerável um com o outro, expor inseguranças, erros e pedir ajuda, sem ser julgado, tá? O acordo de falibilidade é a concordância no grupo de que todos podemos falhar e que a gente não precisa, não cabe aqui eu me defender de acusações que apontam o meu erro. Eu posso reconhecer que eu falhei e apenas vou usar isso para aprender a melhorar a partir da minha falha, né? Então, a questão central aqui, gente, eu estou falando para vocês sobre o terapeuta na pandemia. Eu estou falando a partir de uma experiência do que eu estou aprendendo. Não só estou aprendendo a partir da minha experiência do dia a dia, convivendo com essa condição da pandemia, mas também aprendendo com os colegas. A minha apresentação aqui, não sei se vocês foram acompanhando, mas eu assisti vídeos da Roberta Kovac falando sobre a pandemia e o mindfulness, assisti vídeo da Alessandra Vilas Boas, li texto da Josi Moriyama, fui estudando um bocado, porque no fundo ninguém é especialista em pandemia. O fato é, está todo mundo tentando, se debatendo aqui com esse problema e tentando aprender um pouco com ele, né? Ninguém vai dizer, ele foi bem-vindo para a gente aprender um bocado com ele. Mas o fato é, muito mal-vindo, mal-vindo, nem sei se existe essa palavra, mas o fato é, a gente está aprendendo e a gente vai continuar aprendendo durante um bom tempo, tá? Compartilhei com vocês aqui algumas dessas experiências do pouquinho que eu fui aprendendo nesse meio tempo. É isso que eu queria contar para vocês. Eu tentei falar um pouco rápido para não avançar muito no meu tempo. Acho que acabou sobrando um tempinho aqui para a gente conversar, né? Tá ótimo. Então, Denis, obrigado. Estou aparecendo aqui agora. Obrigado. Muito legal, muito bacana, assim, acho que reflexões interessantes para esse momento. Confesso que eu vivi aqui em alguns momentos na sua palestra, essa coisa toda do desempenho, enfim, a gente fica super preocupado em fazer, inclusive, a JAC funcionar da melhor maneira possível no meio de tantas contingências conflitantes. Então, a gente queria agradecer muito. E, Rubi, você está aí? Não sei se a Rubi está com problemas técnicos. Ela estava ali fazendo a filtragem das perguntas para você e deles. Oi. Rubi, opa, estou está por aí, aqui. Rubi. Minha câmera não funcionou, tentei ajeitar, mas ainda não consegui resolver. Mas o áudio está ok. Tá ótimo. Legal. Tem perguntas, Rubi? Eu tenho uma pergunta aqui, se tem já algum material de pesquisa, alguma coisa que subsidie a palestra para as pessoas ficaram curiosas de ler mais a respeito sobre essa questão. Tem alguma recomendação? Olha, Rubi, eu tentei encontrar pesquisa, eu sei que tem muita gente fazendo pesquisa sobre a pandemia, sobre essa condição. Eu acho que dá para sair muito dado interessante nos próximos meses. Inclusive, eu sei que esse trabalho, por exemplo, do projeto Convida no HC, uma série de pesquisas está sendo desenvolvida. Eu mesmo, em parceria com o HC, a gente está fazendo uma pesquisa sobre o atendimento online
nessa condição da pandemia, né? Atendimento a pessoas que estão na linha de frente do Covid. Uma pesquisa que nos próximos anos aí vai estar sendo desenvolvida, uma pesquisa que usa de aprendizagem de máquina, machine learning, e a gente está filmando sessões de atendimento. Então, tem diferentes frentes aí de pesquisa que estão tentando explorar mais tudo o que está acontecendo nessa situação do Covid, né? Eu acho que muito do que tem produzido até agora é muito de pessoas que estão tentando beber da tua experiência anterior e de conhecer os fenômenos psicológicos e tentar analisar dentro das contingências atuais como que esses fenômenos podem ser aplicados, né? Então, como eu trouxe para você a questão da anedonia, a questão do estresse crônico moderado, da depressão, são todas situações que a gente tem dado de pesquisa de outros contextos, e a gente está olhando para a situação de pandemia, tentar aplicar este conhecimento para poder interpretar e desenvolver alguma maneira de lidar com essa situação, tá? Mas ainda com muito pouca base de pesquisa especificamente sobre pandemia, até pelo tempo que é muito curto, né? Certamente, ainda é muito cedo, né? A gente está começando a investigar. Esse evento, inclusive, tem a proposta justamente da gente começar a se inserir nessas discussões, né? Dado que já temos alguns meses vivenciando isso. Eu me vi muito em alguns momentos da sua palestra, da sua fala, né? Enquanto terapeuta, de realmente, às vezes, me cobrar um pouco demais, de estar bem para poder dar conta dos atendimentos, e de tentar realmente organizar e me adaptar a essa nova rotina, né? Por exemplo, essa coisa de, não, eu preciso fazer um intervalo, eu preciso fazer o fim de semana, não é porque eu estou em casa, direto trabalhando em casa, que eu vou tratar tudo como uma coisa só, tentar manter uma rotina, separar o que é lazer, o que é trabalho, o que é descanso. E acho que é maravilhosa essa sua palestra da gente poder discutir a questão da saúde mental daquele que cuida, né? Creio que nós fomos muito requisitados nesse momento, enquanto profissionais da saúde mental, para dar esse suporte à sociedade, mas não podemos esquecer que nós somos parte da sociedade, somos pessoas também, que também precisamos respeitar nossos limites. Isso, perfeito, Vilene. A gente também é gente, né? Terapeuta também é gente. Legal. Eu tenho uma pergunta, Denis. Aqui escutando você, a Rubi falou isso também, é muito fácil se identificar, principalmente dado uma certa, vamos dizer, requisição, né, uma certa demanda do serviço psicológico para a comunidade geral, nossa comunidade social. E uma dificuldade que eu particularmente tenho muitas vezes, inclusive, e já treinando uma resolução dessa dificuldade aqui, já também com boas ajudas da minha própria terapeuta nesses tempos de pandemia, é de se colocar de forma vulnerável. Assim, eu também sofro, eu também tenho os problemas, preciso me tratar comportamentalmente, em termos de saúde mental, e como que, eventualmente, a nossa comunidade, seja de analistas do comportamento, seja a comunidade de psicologia, a gente pode oferecer suporte para acolher essa vulnerabilidade, né? No sentido de que, como é que a gente, se por um lado a gente se tornar vulnerável, precisa valer a pena, precisa gerar algum tipo de reforço social para a gente poder se encorajar nisso, pensando em coragem, né? Em se mostrar vulnerável. Como que a gente, eventualmente, pode tentar organizar motivos para que a gente se coloque de forma vulnerável como pessoas que sofrem nesse momento de pandemia também. Pedro, você se refere ao contato entre pares, entre os colegas, de poder... Pois é, Pedro, eu acho que é nesse momento que as nossas redes profissionais podem funcionar a nosso favor, né? A gente está sofrendo
e certamente os nossos colegas também estão sofrendo, né? Se existe um grupo de estudos, um grupo de supervisão, grupo de discussão de caso, eu diria, se aproxime dele e para poder compartilhar, para poder, enfim, pedir colo mesmo para os colegas, sabe? E falar sobre o que você está vivendo, né? Se não existe esse grupo, forma esse grupo, chama colegas, vamos bater um papo, vamos começar a se reunir semanalmente para a gente falar um pouco sobre a experiência de cada um. Tá muito, é tudo muito novo para nós. Tenho certeza que muitos colegas seus também estão querendo algum suporte, né? Eu acho que colegas de faculdade, colegas de profissão, colegas de instituição, né? Eu acho que é um bom motivo, uma boa maneira de você criar essa rede de suporte social e de poder compartilhar e ser acolhido nas suas vulnerabilidades, sabe? Legal. Que legal, que bacana. Queria fazer uma sugestão aqui. De repente, a gente da comissão organizadora, a gente poderia dar um pontapé inicial. O que vocês acham, então, de repente, aproveitar essa fala do Denis e a gente pensar em criar grupos ali, ou fazer Instagram, ou Facebook, não sei. Daqui a pouco a gente pensa numa mídia boa para isso, para a gente se juntar e, de repente, se reunir mesmo, fazer essas reuniões desse tipo, enfim, a gente se reunir de alguma maneira para aproveitar, então, o eventual acolhimento mútuo. De repente, pode ser uma forma de contribuir com a saúde mental da nossa profissão. Isso pode ser uma saída interessante. Acho muito válido que a gente aproveite esse espaço aqui e a gente não pare aqui, né? A gente aproveite essa oportunidade para criar novos espaços, mesmo virtuais, né? Que é a nossa realidade principal agora, para que a gente possa estender esse apoio, né? Para alguns, tem essa oportunidade de estar vinculada a algum grupo de psicólogos, tem colegas mais próximos, algumas pessoas, às vezes, que já estão há mais tempo afastadas da academia, então tem consultório próprio. Eu falo muito para algumas pessoas os meus alunos, por exemplo, que eu espero que estejam assistindo aí a live, que é importante a gente ter esse contato, né? Que quando a gente sai da faculdade e se a gente escolhe o caminho de atender na clínica, no consultório próprio, às vezes esse trabalho se torna uma coisa muito solitária, de só você ali atendendo várias pessoas, mas esse contato que você tem com essas pessoas é de uma natureza diferente. Então, você vê muita gente, mas você não está numa relação onde tem um espaço de escuta para você. Então, é importante a gente ter essa rede de apoio. Já que estamos todos em casa, né, por que não abrir esse canal virtual para a gente poder se comunicar? Eu acho sensacional, Pedro. Vamos amadurecer essa ideia. Hein? Eu anotei aqui, hein? Eu anotei aqui. Muito bacana, muito legal. E se precisarem, contem comigo. Opa! Ótimo. Legal. Bacana. Eu anotei aqui, de repente, modelos de rodas de conversa, a gente tem a tecnologia ao nosso dispor, e também de fazer esse programa de acolhimento mútuo para a gente mesmo, para a nossa própria comunidade, pode ser muito salutar. Tem mais alguma pergunta, Rubi? Olha, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui. Os fatores estressores se alteram caso parte dos residentes tenham que conviver e uma parte seja obrigada a trabalhar externamente? Isso afeta o trabalho do terapeuta? Olha, uma pergunta que eu não me fiz, falar bem a verdade, viu, Rubilene? Mas eu acho que pode mudar, pode aumentar os estressores, porque essa pessoa que tem que sair acaba trazendo para dentro de casa uma ameaça, né? Porque ela, por mais que se proteja, a gente está mais exposto indo para a rua, indo trabalhar. Então, eu imagino que aumente o desconforto no sentido de que pode acontecer algo, né? Posso ser contaminado pelo coronavírus e isso é mais um estressor, né? Acho que
o que eu consigo pensar nesse sentido é isso. E a coisa... Tem uma coisa que está acontecendo hoje, essa coisa da convivência forçada. Você ficar muito tempo dentro de casa, vivendo com as mesmas pessoas, num espaço pequeno. Por vezes, isso pode amplificar os conflitos, né? Pode potencializar as coisas que na rotina normal não chegavam a se tornar um conflito, né? Eu tenho acompanhado algumas histórias de separação que estão acontecendo pós-pandemia, no meio da pandemia, na verdade, né? Tenho acompanhado alguns conflitos familiares, relação com filhos adolescentes, algumas coisas muito difíceis. Então, fico imaginando que é possível que, se algumas pessoas estão saindo, diminua um pouco essa convivência forçada e possa até ter um efeito benéfico nesse sentido, mas acho que, no geral, o quadro não é tão diferente, mas com algumas pequenas alterações aí de configuração, né? Ok, Legal. tem uma outra pergunta aqui sobre ativação comportamental. Se seria um método eficaz na mitigação dos efeitos deletérios da pandemia? Certamente, Rubilene, tem uma coisa, esse conceito de ativação comportamental, na verdade, isso estava lá no texto do Fester desde quando ele escreveu isso lá na década de 70. Mais tarde ganhou o nome de ativação comportamental. Então não tem nenhuma novidade na ativação comportamental. Ela é uma releitura e eu acho que um aprimoramento das propostas que estavam lá nesse texto do Fester de 1970 e não lembro se é 70, 72, né? E que ele já falava disso. Você tem perda de reforçadores, você tem toda essa mudança drástica nos esquemas de reforçamento e você precisa criar condições para que novas respostas aconteçam com maior variabilidade para aumentar a frequência, para aumentar a possibilidade de reforçamento e com isso retomar a frequência do responder, né? Que em resumo é o que está na proposta de ativação comportamental. Então sim, a ativação comportamental é um recurso que a gente pode cuidar. A única questão é, como a gente está num ambiente restrito, as possibilidades de responder neste contexto também são restritas. E a gente precisa ter muita criatividade para inventar respostas que possam ser emitidas num contexto tão limitado, né? Então, por exemplo, né, eu comecei a minha distração de pandemia é fazer uma playlist interminável de músicas do mundo inteiro, entendeu? E eu fico pesquisando, eu vou lá na lista de países do mundo e vou país por país, e aí eu entro, vou procurar no Google o que é aquele país, como é que aquele país funciona, a cultura, e eu fico montando uma playlist com os artistas do país. Estou fazendo isso, a minha tarefa de pandemia não tem nenhuma pressa de terminar. Eu inventei uma atividade aqui que me distrai um bocado quando dá aquele tédio de o que eu vou fazer, né? Adoro música e isso para mim funciona como lazer. Eu brinco, é o meu projeto inútil, não tem nenhuma utilidade, simplesmente me distrai e eu estou adorando conhecer culturas novas, saber mais o que as línguas mais estranhas do mundo. Isso tá ainda estou na letra C, mas eu vou chegar um dia na minha vida. Então é isso, sabe? Buscar dentro de um contexto tão limitado alguma coisa que te coloque te faça se sentir em movimento, se sentir entrar em contato com possíveis reforçadores. Legal. Acho que é isso, Rubi. Tem outras coisas aqui, mas são mais específicas aqui, que vão ser discutidas em outras palestras. Acho que a gente pode já abrir espaço para o professor fazer a sua fala geral. Agradecer a sua presença, a sua palestra. Foi maravilhosa para a gente começar já
chegar chegando nessa JAC Online, que a gente tem várias discussões. A sua palestra tocou assim rapidamente em vários temas que a gente vai discutir aqui, né? O home office, todo esse panorama que a gente está vivendo, todas as mudanças que foram vivenciadas em diversos âmbitos da sociedade, né? E também na vida do terapeuta. Gente, super obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, acho que é super importante ter esse momento da gente se deparar com tudo que está acontecendo, essa maluquice que está na nossa vida e tentar organizar um pouco a nossa cabeça, ó, vamos ver onde a gente está se situando, o que a gente pode fazer com tudo isso. Acho uma oportunidade super rica para a gente aprender um pouco mais e pensar juntos como lidar com esse contexto. Super parabéns, Rubilene, Pedro, Kenji, Olivia, Sara. Muito obrigado pela oportunidade e muito honrado, mais uma vez digo, muito honrado de estar abrindo esse evento. Muito obrigado. Legal. A gente que te agradece muito, Denis. Eu anotei aqui algumas coisas também que você falou e, eventualmente, a gente botar para frente, então, esse grupo de acolhimento mútuo. Se você permitir, Denis, a gente pode colocar o seu nome como título do projeto. E a gente queria te agradecer mesmo, a sessão de abertura ela foi muito especial, assim, muitos assuntos importantes e que tem a ver com o nosso cotidiano. Então, foi uma excelente maneira da gente abrir o evento já se vendo nele. Então, obrigado mesmo pelo aceite, por tudo que você mostrou aqui para a gente.